Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto do domingo, dia 8 de novembro. Nós estamos retomando os vídeos de acordo com a nossa decisão da última semana, até vermos como que fica. Alguns irmãos que foram suspeitos de Covid-19, então aguardamos esses 2 finais de semana. E como já temos avisado ao grupo, depois do dia 15 de novembro nós vamos, se Deus permitir, retomar aos cultos presenciais. Quero agradecer a oração dos irmãos por mim, pela Elizabeth, pelo Pedro. Orem também pelos demais irmãos que estão com suspeita. Fizeram o exame, o resultado ainda não saiu, mas assim que sair, vamos ter uma posição melhor. Muito bem, nós vamos, antes de iniciar a mensagem dessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos para orar comigo. Senhor, obrigado por essa oportunidade de reunir-nos em Teu nome e abençoa-nos, ó Pai. Fale-nos ao coração por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos que Ele seja o nosso guia e o nosso orientador nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a última mensagem que nós demos presencial, começamos a tratar de um assunto que talvez poderíamos usar como tema o Deus esquecido, que é justamente a pessoa do Espírito Santo, Deus na forma do Espírito Santo. E nós começamos a falar sobre conhecendo o Espírito Santo. Eu não vou tratar da segunda mensagem hoje. Eu gostaria de fazer isso na mensagem do culto presencial. Mas nós vamos falar a respeito um pouco, sim, hoje, do Espírito Santo na vida do crente. Por que eu disse que é o Deus esquecido? As igrejas tradicionais, nós temos essa consciência, muitas vezes tentam abafar a ação do Espírito Santo em sua vida. É aquele extremo oposto à reação dada pelas igrejas chamadas pentecostais, onde tudo é manifestação do Espírito Santo, e bem sabemos que não é. Mas, em contrapartida, não se pode nem mesmo mencionar o nome do Espírito Santo na igreja como sinal de que está inclinando-se para um movimento pentecostal. E nós vimos na semana em que estudamos sobre conhecendo o Espírito Santo que não é bem verdade. O Espírito Santo é Deus, ele habita na vida do crente e ele está presente na vida do crente para que possa fazê-lo entender e conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. E devemos dar ouvido ao que o Espírito Santo fala. Talvez a grande confusão se encontra no fato de que algumas pessoas dizem estar ouvindo a voz do Espírito Santo, mas essa voz que está sendo dita não tem nada a ver com o que a própria palavra de Deus diz a respeito do assunto. Ou seja, aquilo que ela está dizendo, que é a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, contradiz ao que a Escritura Sagrada fala a respeito daquela palavra. Então, quando sentimos que é o Espírito Santo que está nos falando, está nos ministrando, nós temos que confirmar se que aquilo que ele está dizendo se encontra nas Escrituras Sagradas. E o grande problema é que muitas vezes não se encontra. Eu já vi exemplo de pessoas dizerem que o Espírito Santo havia dito a ele para abandonar a família, abandonar a esposa e casar com uma outra mulher. Sem dúvida, isso não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não contradiz a sua própria palavra. Mas hoje o assunto é outro. O tema da mensagem de hoje é jovem, rico e solitário. É o texto da parábola do jovem rico de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler esse texto, Lucas 18. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 18. Vamos ler o versículo 18 até o versículo 27. Lucas 18, 18. Na minha Bíblia, o título está O Jovem e Rico Advogado. E eu poderia colocar Jovem, Rico, Advogado e Solitário. Nós vamos tratar dessa última palavrinha, solitário, solidão. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Senhor, assim quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Eu creio que a parábola do jovem rico advogado, ou simplesmente a parábola do jovem rico, é bastante familiar a todos os crentes. Todo aquele que tem o hábito de ler a Bíblia, todo aquele que tem contato com a palavra de Deus, provavelmente já leu essa passagem mais do que uma vez, mesmo porque ela se encontra também nos outros evangelhos, né? E se encontra também no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus, como nós vamos até mesmo mencionar o versículo de Mateus. Mas o uso dessa parábola, ou o uso dessa parábola se faz em sermões de evangelismo. Geralmente ali destacamos que aquele jovem amou mais a sua fortuna, o seu dinheiro, do que a Deus. E por essa razão voltou as costas para o Senhor Jesus. E nós concluímos os nossos sermões dizendo que uma pessoa que não abre mão daquilo que ela mais ama por causa de Cristo, jamais poderá ver a Deus. Destacamos que o problema daquele jovem não estava no fato dele ser rico. Pode ser que ele conseguiu essa riqueza por pelo seu brilhante desempenho no trabalho de advocacia. Mas o problema daquele jovem não estava no fato dele ser rico em si mesmo. Mas o problema dele é que ele deu ao seu dinheiro um valor maior do que deveria. O seu amor pelo dinheiro, maior do que qualquer outra coisa dessa vida. E é isso que o Senhor Jesus Cristo chama a atenção aqui. E nós também conhecemos bem a palavra de Deus que fala a respeito de pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Irmãos crentes fiéis a Deus, bem-sucedidos em suas profissões, têm conquistado bons salários. São pessoas ricas, mas têm uma grande consciência de que esse dinheiro, esse salário, não é tudo na vida. Então, o fato daquele jovem ser rico em si mesmo, em si, não era o pecado, mas o amor que ele tinha pelo dinheiro. Então, nós falamos em nossos sermões, os sermões que nós pregamos, nós dizemos que, embora muitas pessoas que nem mesmo sejam ricas, amam mais as coisas desse mundo, e por isso, por não abandonarem essas coisas, por não abandonarem suas vidas para se aproximar do Senhor Jesus Cristo, perdem a salvação. Tudo isso é verdade, nós pregamos isso e precisamos deixar o mundo e as coisas desse mundo para seguir o Senhor Jesus. Lá em 1 João 2,15 nos fala isso, que nós devemos deixar o mundo e as coisas desse mundo. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 João 2,15. 1 João 2,15 nós lemos: só um segundinho, 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse é o grande problema, o amor pelas coisas do mundo. Além do dinheiro, muitos podem amar mais o seu status social, sua carreira profissional. Uma pessoa pode deixar de querer seguir a Cristo por causa
das amizades. Enfim, muitas coisas se colocam entre uma pessoa e Deus. E o conselho que o Senhor Jesus Cristo dá, e nós lemos também isso lá em Lucas 9, 23, a pessoa deve negar a si mesma, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Negue a si mesmo e siga-me. E esse tem sido o grande desafio para a nossa vida. Basicamente, este é o teor da mensagem que nós pregamos do Sermão do Monte. Desculpa, nós estamos estudando o Sermão do Monte de quinta-feira e ato falho. Basicamente, esse é o teor da mensagem, dessa mensagem, da mensagem do jovem rico advogado. Basicamente, esse é o teor da mensagem. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção esta noite, o que eu gostaria de destacar na mensagem desta noite, é justamente o final do versículo 18. Quando o Senhor Jesus Cristo, justamente o final do versículo 24, capítulo 18, versículo 24. Eu gostaria de destacar isso aqui. Vendo-o assim triste. Então Jesus, vendo-o assim triste, disse algo. Lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 22, basicamente são as mesmas palavras, nós também lemos isto. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Retirou-se triste. O que eu quero destacar aqui nesta noite é justamente aquele jovem ter se retirado triste. Afastando-se do Senhor Jesus, seguiu o seu destino, com sua carreira, com seu dinheiro, com sua fama. Quando eu penso nessa cena, quando eu tento imaginar a cena na minha mente, eu vejo um rapaz solitário. Um rapaz que, apesar de todo o seu sucesso profissional, lembram-se, ele era um jovem advogado e rico. Se projetarmos para os nossos dias, nós podemos ver um jovem com seus 27 anos de idade, com um terno feito sob medida, gravata, relógio e sapato que revelam muito bem quem ele é. Você olha para aquele rapaz, para a roupa que ele usa, para o relógio dele, vemos que a gravata que ele está usando não é uma gravata comprada numa rede de loja. E nós percebemos que aquele rapaz é um rapaz de sucesso. Nós podemos ver aquele rapaz nos corredores dos fóruns, tribunais, defendendo brilhantemente os seus clientes, ganhando as batalhas judiciais de um grande escritório de advocacia. Aquele rapaz está a um passo de deixar de ser funcionário e se tornar um associado daquele escritório de advocacia. Um jovem brilhante, mas carente. Ele está à procura de companhia, mas seu dinheiro, seu sucesso profissional só atrai amigos interesseiros. Amigos interessados em, de alguma forma, se beneficiar de sua amizade. Outros amigos, talvez, assim como a parábola do filho pródigo, em Lucas 15 e 11, que estavam apenas com aquele rapaz por causa da sua grana, do seu dinheiro. Mas aquele jovem rico advogado, que teve uma atuação brilhante dentro de um tribunal, aquele jovem chega em seu apartamento num bairro de luxo, talvez o bairro da Bela Vista, em São Paulo, próximo à Avenida Paulista. Ali, fechado no seu apartamento, ele se sente só. Nada e ninguém pode preencher esse vazio que bate no seu peito. É assim que eu vejo o jovem
rapaz aqui dessa parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. Mas também ele pode ser um outro tipo de solitário. Aquele que tem família, 4 irmãos, pega ônibus, trem, metrô, sempre lotado, almoça no refeitório de uma empresa com mais de 300 pessoas ao seu lado. Ou é aquele pai de família, com esposa, filhos, e sempre quando sai com o carro lotado, cheio de criança. Aquela família que faz o bate-volta para a praia, mas mesmo assim se sente solitário. A solidão é a sua companheira. Alguém já disse que a solidão pode nos acompanhar em meio à multidão, e eu creio nisso. Pessoas solitárias em meio à multidão. Alguns além tentam abafar essa solidão, indo e promovendo festas, indo aos bares, fazendo viagens, programando viagens. Tentam abafar a solidão na bebida, nas drogas. Mas ao fecharem a porta do seu quarto, a solidão já está ali, aninhada em sua cama, esperando para abraçá-lo. É interessante ver quantas pessoas famosas, artistas famosos, comediantes que fazem a plateia chorar de rir, têm enfrentado esse fantasma chamado solidão. É dito que quanto mais alto o alpinista sobe na montanha, mais ele se sente solitário. Talvez seja por essa razão que muitos famosos, quando chegam ao topo do sucesso, olham para trás e não conseguem enxergar mais ninguém. Estão solitários. Querem um exemplo? Elvis Presley, o pessoal mais antigo, foi escravo da sua própria fama. Dominado pelo medo, certo dia, o mundo, quando menos esperava, recebeu a notícia de que Elvis morreu. Morreu por causa do consumo de substâncias que ele consumia exageradamente. Medicamentos, drogas, que ele consumiu de maneira exagerada ao longo da vida. E isso acabou afetando o seu cérebro, mas também afetou o seu coração, fazendo-o parar de bater numa tarde de 16 de agosto de 1977. E quantos outros famosos, ou mesmo anônimos, estão tirando a própria vida por causa da solidão. A solidão, ela leva para a estrada da depressão. E é interessante e triste ver que para muitas pessoas solitárias que entram na estrada da depressão, enxergam como única saída tirar a própria vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, contribuindo de forma importante para a carga global de doenças, levando anualmente mais de 800 mil pessoas a tirarem a própria vida. Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos alarmados com o número de pessoas que estão morrendo, mas no ano, a depressão tira a vida de 800 mil pessoas. E geralmente tudo começa com a sensação de solidão. Elias é um famoso caso do Antigo Testamento. Depois de uma tremenda vitória sobre os profetas de Baal, e isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 e 40, os irmãos também conhecem bem essa passagem. Elias
enfrentou 450 profetas de Baal, venceu todo aquele povo. Daqui a em pouco tempo, em menos de 24 horas, Elias sentiu-se solitário e deprimido, ao ponto de desejar a própria morte. Olha lá, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Tem em sua mente isso, que Elias tinha acabado de vencer uma batalha, ele matou 450 profetas de Baal, estava ali, fez o povo enxergar que realmente Deus é o Deus verdadeiro. E no versículo 4 de 1 Reis 19, lemos: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, falando de Elias, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta-me, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Um profeta de Deus, um homem de Deus, que acabaram de ter uma vitória tremenda, pede a própria morte. Encurtando a história, Deus socorreu Elias. Deus o tratou com amor, compreensão. O Salmo 103, versículo 13 e 14, Salmo 103, versículo 13 e 14, nós lemos esses versículos. 103, versículo 13 e 14. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a sua estrutura e sabe que somos pó. Então Deus tratou Elias como um pai, com ternura, com brandura. Deus deu-lhe uma boa refeição, uma boa noite de sono. 1 Reis 19, versículos 6 até o 8. Elias superou a crise depressiva na presença do Senhor. Falando assim parece fácil. Olha, vá até a presença do Senhor. Você está se sentindo solitário? Busque o Senhor. Falando assim parece fácil. Basta estar na presença do Senhor e tudo passa. Mas, e quando isso não acontece? E quando uma pessoa está buscando a presença do Senhor e nada passa? O que fazer? Quando não sentimos vontade nem mesmo de buscar a presença do Senhor, e é isso que muitos experimentam, quando nem mesmo mais a vontade do Senhor parece trazer prazer, quando não mais desejamos buscar a face do Senhor, como é que devemos agir nesse momento? O primeiro grande passo que você deve dar é justamente este: voltar para o Senhor, mesmo que você não sinta desejo de voltar para a presença dEle. Mesmo que você não está sentindo naquele momento desejo de buscar a face do Senhor, busque a face do Senhor. Ele está ali. O Espírito Santo de Deus habita na vida do crente. Deus habita em nossas vidas e nós devemos buscá-lo, buscar comunhão com Ele. Não é uma experiência mística, mas uma experiência de voltar para Deus. Senhor, tu disseste que todo aquele que é filho teu tem em si o Espírito Santo, Deus habitando. E eu preciso da manifestação do Espírito Santo em minha vida nesse momento de solidão, nesse momento onde estou deprimido. Eu preciso que o Espírito Santo fale ao meu coração nesse momento. Sendo Deus que habita em mim, Ele é o meu auxiliador, Ele é o meu consolador. O nosso problema é que esquecemos disto. Preenchemos nossa vida com tantas coisas e queremos preencher os vazios com coisas que acabamos
esvaziando o Espírito Santo de nós. Nós fazemos o caminho contrário de Efésios 5:18, quando o apóstolo Paulo nos exorta a nos enchermos do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que nós fazemos, enquanto o apóstolo Paulo está nos exortando a não embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo, parece que a solução, no caso da solidão, é encher-se de vinho. Talvez na tentativa de se apegar, talvez na tentativa de apagar a dor que lateja no peito. Encher-se do Espírito Santo é estar pleno dele. Chamamos de plenitude do Espírito. Ela não pode ser confundida com outros ministérios que o Espírito Santo exerce na vida do crente. Sabemos que para exercer a obra de Deus, nós temos que ter dons dados pelo Espírito Santo. Não é isso do que eu estou falando. Não estou falando de você se ocupar com algum dos dons do Espírito Santo na sua vida de crente. Não confunda os ministérios que o Espírito Santo exerce em nossas vidas com a plenitude do Espírito Santo na vida do crente. Estar cheio do Espírito Santo não é uma experiência que acontece uma vez por toda na vida do crente, mas é um processo contínuo, diário. Uma tradução literal de Efésios 5:18 é: permaneça sendo cheio pelo Espírito. Estar cheio hoje não significa que você estará cheio amanhã se você não continuar se enchendo diariamente. É um processo contínuo, permanente. Eu gosto de ilustrar essa passagem com balões de aniversário. Quem é pai sabe quantas vezes você passou uma tarde de sábado enchendo bexigas, balões, para enfeitar a festa do seu filho. E você encheu 100, 150 balões, colocou lá, moldurou a mesa de bolo, foi, tomou um banho, trocou de roupa, e quando a festa está acontecendo, você olha para aquele painel e dos 150 balões, já alguns estão murchando, já estão ficando pequenos, estão perdendo o ar. E é assim que muitas vezes o crente age. Ele acha que por estar cheio do Espírito Santo hoje, ele vai estar a vida toda. E passado um tempo ele está lá murcho. Porque o encher do Espírito Santo é um ato contínuo na vida do crente. É um ato diário. É um exercício permanente. Estar cheio do Espírito Santo é estar sob o controle do Espírito Santo em sua vida. E como podemos nos encher do Espírito Santo? Como funciona esse processo? Efésios 5:18 só nos dá a ordem. Paulo está dizendo para que nós sejamos cheios, devemos nos encher. Ele não nos mostra o processo. Mas, à luz de outras passagens, podemos saber como fazer para estarmos cheios do Espírito Santo. Um dos primeiros passos para estar cheio do Espírito Santo, estar deixando Deus agir em sua vida e afastar todo espírito de solidão que abate no coração da pessoa. O primeiro passo é confessar e abandonar todo o pecado que temos consciência em nossa vida. Ah, mas eu já confessei Jesus Cristo como Salvador, eu confessei os meus pecados. Você confessou os seus pecados e pela graça e misericórdia de Deus, você foi perdoado de todos os seus pecados. Mas você precisa continuar confessando os pecados depois de convertido ao Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículos 5-9, nós lemos: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido
e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É evidente que o Espírito Santo, sendo santo, não trabalha livremente na vida de uma pessoa que o pecado está aninhado. Então é necessário confessar os nossos pecados. Algumas pessoas, mesmo depois de convertidas, ainda vivem na prática do pecado que impede o seu desenvolvimento cristão. Lá em Hebreus 12, versículo 1, o autor de Hebreus, ele nos exorta a nos desvencilharmos de todo peso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós precisamos abandonar, desvencilhar. Devemos desembaraçar de todo o pecado e peso de pecado que interrompe a nossa carreira. Imagine um atleta de 100 metros correndo com uma roupa de astronauta. O que vai acontecer com ele? Ele não vai ser o primeiro colocado. Ele vai ser o último colocado. Precisa desvencilhar, precisa desembaraçar. E nós precisamos isso. Abandonar todo tipo de pecado. Como eu disse, algumas pessoas pensam que por ter confessado Cristo como Salvador e pedido perdão dos seus pecados, automaticamente foram libertos dos seus pecados e, de fato, nós não somos mais acusados e não somos mais condenados. Somos salvos, isso é verdade, mas no processo de santificação precisamos confessar nossos pecados diariamente. Pecados como ambição, avareza, sensualidade, inveja, engano. Pecados que impedem o nosso desenvolvimento cristão. E nós precisamos orar a Deus. Alguns irmãos têm a prática de orar e colocar diante de Deus e listar diante de Deus tudo aquilo que vem em seu coração. Senhor, eu sinto que eu estou no trabalho enganando o meu chefe. Senhor, eu sinto que o meu desejo por aquela promoção é mais por ambição, é mais por inveja, é mais por avareza. Senhor, eu tenho que confessar que muitas vezes eu me visto como visto, apenas para sensualizar o meu corpo. Isso vale para homem como para mulher. Senhor, eu tenho que confessar que o meu olhar para as mulheres é um olhar pecaminoso. Coloque diante de Deus todo o seu pecado, tudo aquilo que vier à sua mente, coloque diante de Deus e lance diante do trono de Cristo, confiando na promessa de 1 João 1,9. Você está se esvaziando de si, você está se limpando. O copo que estava sujo começa a ficar limpo. E agora submeta-se completamente ao controle do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e versículo 2, ele nos exorta dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, se você quer ser um crente em que o Espírito Santo possa manifestar diariamente em sua vida, ministrar em sua vida, se você quer ser um crente não mais solitário, comece a seguir pelo caminho de purificação de sua vida, de controle de Deus em sua vida. Isso significa que nós vamos nos render toda a nossa inteligência, todo o nosso corpo, todo o nosso tempo, todo o nosso talento, todo o nosso dinheiro, toda e qualquer capacidade, nós vamos submeter a Deus. Nós vamos nos render a Ele e deixar Ele controlar todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas da vida devem estar debaixo do controle de Deus. Primeiro você confessa todos os seus pecados, diariamente, aquilo que tem impedido o desenvolvimento da sua comunhão diária com Deus. E submeta-se à tua vontade, à vontade de Deus. E faça com que a palavra de Deus abunde ricamente em sua vida. Também Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E o versículo 17: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graça a Deus Pai. Então, que a palavra de Deus possa habitar ricamente em sua vida. Isso envolve leitura diária, estudo e obediência. Não é uma leitura aqui hoje, amanhã, uma leitura sem uma sequência, onde você pode meditar o que está lendo e obedecer aquilo que você está aprendendo. Uma leitura programada, não aleatória. Hoje eu li um salmo, amanhã eu vou ler um versículo dos evangelhos. Agora vou ler um texto de Provérbios. Não, faça uma leitura sequencial. Medite naquilo que você leu e aplica e obedeça aquilo que você está lendo. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, vão seguir os resultados verificados na plenitude do Espírito Santo. Voltando lá em Efésios, capítulo 5, versículo agora 19, a gente observa que o apóstolo Paulo fala que, por estarmos cheios do Espírito Santo, falaremos entre nós com os salmos, entoaremos e louvaremos de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros. É uma sequência de estar cheio do Espírito Santo. Não estaremos falando conversas tolas, palavras tolas. Voltaremos nosso pensamento para as coisas de Deus. Isso é o resultado verificado na plenitude do Espírito Santo. Finalmente, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós lemos: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para poder encher um copo com um novo ingrediente, é necessário primeiro esvaziá-lo.
limpá-lo. Aí então podemos encher. Se tem um copo, por exemplo, eu tenho meu copo, minha caneca, eu tomei café de manhã e ele ficou ali na pia, estava com marca de café. Eu quis trazer a caneca para beber água agora. Eu joguei água aqui não, eu limpei ele antes. Então, aí eu pude pegar a caneca, colocar água e beber a água pura. Então, é assim que acontece na vida do crente. Quando você purifica, quando você limpa e deixa se encher com algo puro, com algo melhor, esvazia-se primeiro o que é sujo para preencher com aquilo que é limpo. Com o passar do tempo, vamos perceber que quanto mais estamos cheios de Espírito, mais dele queremos nos encher. Nossas vidas vão sentir o toque de Deus e o resultado é visto aqui no texto que nós lemos de Efésios 5:19. O resultado é visto porque nós estaremos falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O resultado é nítido na vida do crente. As pessoas vão perceber isso. Vamos entoar louvores a Deus. Haverá mais tempo para exaltar a Deus, o nome de Cristo, do que ficar soltando impropérios contra as pessoas. A plenitude do Espírito Santo na vida do crente faz com que os nossos lábios se abram para falar acerca das coisas de Deus. Abre o nosso coração para podermos compartilhar essas mesmas coisas com as demais pessoas. Exalaremos o bom perfume de Cristo. Outra indicação da plenitude do Espírito é a alegria no louvor a Deus. A vida cheia do Espírito é como uma fonte que transborda de alegria. Lá em Atos 13, versículo 52, os crentes, eles eram vistos como pessoas alegres. Ora, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Comece o processo, confessando o seu pecado, submetendo-se ao controle da palavra de Deus em sua vida, obedecendo à palavra de Deus. E as pessoas verão em você alguém alegre, cheio do Espírito Santo. Aqui em Efésios 5, o versículo 20 diz que, por conta de estarmos cheios do Espírito Santo, estaremos sempre dando graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso indica que uma vida cheia do Espírito Santo será uma vida de gratidão, uma vida de ações de graça, onde o Espírito reina, há gratidão a Deus. Um sentimento de profunda adoração, de expressão espontânea. Não é uma sensação ocasional, mas contínua. Não surge só dos momentos bons, mas diante de toda e qualquer situação. O coração de uma pessoa cheia do Espírito Santo será um coração de gratidão. Qualquer pessoa pode ser grata a Deus pelo sol. Porém, é preciso estar cheia do Espírito Santo para agradecer a Deus pelas tempestades da vida. A plenitude do Espírito Santo é apenas o primeiro passo de uma pessoa que recebeu uma nova vida. A plenitude do Espírito Santo é o primeiro passo de uma nova vida de fé. Ela precisa continuar. Uma vida de comunhão com Jesus. Busque sua companhia. Faça de Jesus o seu companheiro diário.
onde Ele é o seu amigo para todo o momento. Ande com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o segredo daqueles que descobriram que esse mundo não pode preencher espaço vazio que bate no peito. A solidão é uma ausência de amigos. Mas a ausência de Jesus Cristo em sua vida só pode ser preenchida quando você submeter-se a Ele. A solidão para pessoas que não têm amigos só pode ser preenchida quando o verdadeiro amigo entrar em sua vida. Muitos andam com o peito apertado, um peito vazio. Muitos crentes querem preencher esse vazio com coisas, como eu disse, indo atrás de viagens, passeios, criando amigos, mas se ele não tem o verdadeiro amigo, tudo isso se torna vazio. Uma pessoa pode estar solitária nesse mundo, mas nunca estará sozinha se ela tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ela pode ter poucos amigos em época de redes sociais. Quanto mais amigos você tem no seu Facebook, mais você se acha o tal. E isso não é verdade. Tem pessoas com 5, 6, 10, 1000 amigos, mas se sentem solitárias, porque a solidão só se preenche com o Espírito Santo na vida do crente. E o Espírito Santo só se manifestará na vida do crente se esse crente estiver se enchendo dele diariamente. Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Aquele jovem rico, brilhante advogado, saiu triste porque não permitiu que o Senhor Jesus Cristo fizesse parte de sua vida. E muitos que já dizem ter confessado Cristo como Salvador não têm permitido que Ele faça parte da sua vida. Por isso estão solitários. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, por Tua palavra. E rogamos que Teu Santo Espírito administre em nossos corações e sejamos animados e edificados a buscar a Tua face, a confessar os nossos pecados, a reconhecer que queremos tomar as rédeas de nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, e que possamos permitir que o Espírito Santo, na sua plenitude, se manifeste em nossas vidas, não fazendo coisas mirabolantes, milagres extraordinários, porque não é isto o que a Tua palavra diz. Mas quando estivermos plenos do Espírito Santo, estaremos satisfeitos em tudo e não nos sentiremos solitários, porque temos a melhor companhia que o mundo não pode oferecer, que é o nosso amado Salvador Jesus Cristo, cujo nome oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma boa semana. Continue orando pelo trabalho da igreja local e que o mais breve possível possamos voltar aos nossos cultos. Obrigado pelas orações. Eu não sei se está dando para perceber, mas a minha fala está um pouco mais lenta. É decorrência do Covid, mas graças a Deus estamos bem. Deus abençoe a todos. Amém.